Fala galera, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui para mais um tempo mergulhando na palavra do nosso Senhor, nosso Pai Celeste, as orientações trazidas à igreja, inspiradas pelo Espírito e escritas pelo apóstolo Paulo. E hoje nós vamos ler o 14º capítulo da Epístola à Igreja de Corinto, inteiro. Temos aqui orientação muito preciosa a respeito dos dons espirituais, a profecia, no amor, mas muito a respeito do falar em línguas e a oração em línguas. Então, vamos mergulhar mais uma vez nas cartas à igreja. No último episódio falamos muito sobre o amor e o 14º capítulo ele começa do mesmo jeito. Já enfatizamos aqui que capítulos e versículos são muito novos em comparação à Escritura. Eles chegaram nos anos 1200 e 1500, então não foi escrito desse jeito, está aqui para nossa referência. Mas ele começa dizendo: seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Eu estou lendo aqui a 21, na verdade, pela primeira vez, está sendo minha leitura, conforme eu leio e faço minhas anotações, mas eu gosto muito do que diz a NVT, que o amor deve ser a sua prioridade. Eu acho legal isso, prioridade, porque no 13º capítulo ele fala que não adianta caminhar no poder, mas não ter amor. Então o amor deve ser sim a nossa prioridade, mas ele continua dizendo, desejar intensamente os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Ele continua no versículo 2, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Então vamos lá. Paulo está começando a montar aqui um contraste sobre a oração em línguas e a profecia, e ele está fazendo um caso sobre o quão desejável é a profecia. Então, qual o contraste? Ele diz, e nós precisamos ler e deixar isso claro ao longo do capítulo, o que está sendo dito a respeito de línguas aqui. Então ele falou, quem fala em línguas não fala a homens. A palavra língua aqui é glossa, e Paulo está se referindo à oração em línguas, que é em mistério. Ele diz isso mesmo porque fala em mistérios, pelo Espírito. Quer dizer, se essa pessoa está falando de um jeito que não é para os homens, porque esses não entendem, ele não está falando num idioma que é linguístico, que é um idioma conhecido, ele está falando numa linguagem espiritual. Porque se ele estivesse falando numa língua que os homens entendem, nós vamos ver aqui no capítulo, tem 3 palavras para línguas no grego, a gente normalmente lê tudo como línguas, mas Paulo está falando de glossa, heteroglossa e fonos, fone, que é tipo de fonema. Então, aqui Paulo está falando sobre a oração em línguas, que não é entendida pelos homens, a pessoa fala em mistérios pelo Espírito. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia ela tem esse papel tríplice. A profecia ela é trazida para edificação, mas o que ela traz é edificação, exortação e consolação. Esses aqui são os 3 motivos para se profetizar. Agora, por que a profecia é desejável mais do que a oração em línguas? Ele vai dizer que o que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então Paulo está falando, coloca na balança a sua edificação pessoal ou edificação de todos, o que é mais importante? A edificação de todos. Então Paulo está falando que orar em línguas não é tão importante assim? Não, presta atenção no que ele diz agora no versículo 5. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Então vamos lá. Paulo gostaria que todos falassem em línguas, que é uma ferramenta de edificação pessoal. Eu não sei orar como convém, mas o Espírito ele me guia como que com gemidos inexprimíveis. Então, orar em línguas, falar pelo Espírito em mistérios é ser conduzido pelo Espírito de Deus para orar como devemos orar. A oração em línguas ela é muito importante para a edificação pessoal. Então, Paulo quer que todo mundo ore em línguas, mas ele prefere mais que as pessoas profetizem, porque aí a gente não está falando a respeito da edificação de um, mas da edificação de vários, a não ser que haja interpretação de línguas. O que é a interpretação de línguas? É
um dom de interpretar a língua, né, como esse mistério que não está falando com homens, e trazer uma edificação coletiva do que o Espírito está falando por intermédio de alguém. Aí ela deixa de ter edificação individual e passa a ter edificação coletiva. E sim, isso está na Bíblia. Versículo 6. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. O mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem som, como a flauta e a harpa. Se não formarem sons distintos, como se saberá o que se toca na flauta e na harpa? Porque se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de línguas no mundo. Aqui ele diz a palavra fone, idiomas. E nenhuma delas é sem sentido. Se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala. E quem fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que se ele fosse visitar a igreja de Corinto falando em línguas, que benefício ele ia trazer para eles? Porque eles não iam entender. Mas a galera de Corinto está empolgada com oração em línguas, eles estão dando uma ênfase e uma prioridade para isso, aparentemente, que não traz edificação. Então Paulo está trazendo, né, uma moderação acerca dos dons. Ele vai continuar, né, explicando que oração em línguas tem o seu lugar, mas quando estamos reunidos, não é isso que deveria ser feito com o pensamento da edificação coletiva. Então ele está falando, procura desenvolver os que servem para edificação da igreja. Porque não adianta alguém estar orando no mistério e ninguém ser edificado por isso. Paulo está dizendo que várias línguas existem no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Se não tiver sentido o que você está falando com alguém, como é que você vai edificar ela? Essa pessoa vai ser estrangeira para você e você para ela. No versículo 13 ele diz, por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá amém diante de tua ação de graças quem não é instruído, visto que não sabe o que dizeis? Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas o outro não é edificado. Então ele está dizendo, se você está agradecendo no espírito, você está agradecendo certinho, mas o outro não entende. Então como é que ele vai ser mutuamente edificado? Paulo, de novo, ele adiciona mais um critério aqui, dizendo que quando eu oro no espírito, a mente está infrutífera. Amados, de novo, ele está falando de uma língua que é uma linguagem de oração no espírito. Se a minha mente está infrutífera, quer dizer que não vem na minha mente. Ora, eu falo português como uma primeira língua, né, o inglês como uma segunda. Quando eu falo no inglês, a minha mente não está infrutífera, eu estou pensando o que eu preciso falar. Né? Se alguém orar no italiano, no espanhol, no alemão, ele vai precisar pensar no que ele está falando. A Bíblia faz um contraste justamente sobre isso. Eu já vi gente tentando dizer que línguas é baboseira porque a mente nem está pensando. Pode provar que você está só falando em mistérios. Ao meu entender, é isso que a Bíblia está dizendo, que a oração no Espírito não depende da mente. Eu daria um ponto para a oração no Espírito, não conta. No versículo 18, ele continua. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Todavia, eu prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Paulo está dizendo, você ora em língua? Eu muito mais, eu oro mais que todos vocês. Mas, quando estamos juntos, eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendem, que 10.000 que elas não entendem. Então entenda, Paulo não está falando contra a oração em línguas, ele está dizendo que ele ora mais, ele pratica isso e queria que todo mundo praticasse. Mas ele está dizendo que isso tem o seu lugar. Quer dizer, se há uma oração para edificação individual, quando que deve ser feito? Quando eu estou a sós. Quando eu estou sozinho, eu vou ser o único que vai ser edificado. Então, em público, é melhor falar 5 palavras que vão entender que 10.000 que as pessoas não vão entender. Né? Parece para mim, lendo isso, que tinham uns irmãos da igreja de Corinto que estavam sentindo super espiritual e no culto eles ficavam mandando mistério. Paulo está dizendo, tá, legal. Você não tem casa para orar, igual você não tem casa para comer, você não tem casa para orar em línguas. Aqui você devia pensar na edificação conjunta, porque o amor vai te levar a pensar no próximo. Inclusive, amados, muitos de nós congregamos de maneira muito egoísta, porque a gente está sempre pensando em nós mesmos.
palavra de hoje não foi tão boa igual a da semana passada. Amados, é um jeito tão consumidor de pensar no culto, ao invés de chegar lá e pensar em servir, sabe? Você já podia entrar olhando, cadê os visitantes? Vou falar com quem nunca veio para ele se sentir bem-vindo, né? Vou procurar quem tá desanimado para dar uma palavra de ânimo. Nós nos juntamos para trazer algo em conjunto, não só receber algo da parte do Senhor. E melhor coisa é dar do que receber, né? Precisamos olhar para os nossos cultos de maneira, né, baseada no amor, que não é egoísta. Irmãos, não sejais como criança no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Está escrito na lei. Falarei esse povo por intermédio de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui ele traz outra palavra, heteroglossos. Ele fala de diferentes línguas estrangeiras, não estranhas, línguas estrangeiras. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se unir num lugar e todos falarem em línguas, e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. Então, vamos aqui analisar com cuidado essa passagem porque ela é muito interessante. Se você ler batida, ela quase parece, né, tá se contradizendo. Então vamos lá. O que Paulo está dizendo? Ele traz a profecia de que falarei a esse povo por intermédio de homens em outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão. Né? Isso ele está falando de outras línguas, idiomas que existem, né? Idiomas que são verdadeiros, porque vai falar com quem? Com o povo. Vai falar com quem? Com o homem. A oração em línguas do Labachúrias fala com o homem? Não. Então, obviamente, ele não está se referindo a isso. Então, preste atenção. Tem gente que vai falar, você está estabelecendo um monte de categoria, mas é só a gente seguir não só as diferentes palavras, mas as diferentes lógicas que Paulo está estabelecendo. Então, ele está dizendo que línguas não é para falar com homem. Aí, de repente, ele está falando de línguas para falar com homem. Então, ele não está se contradizendo. É que Paulo está falando com comunidades onde ele já tinha pregado pessoalmente. Várias coisas, ele está enfatizando coisas que já tinham sendo ditas, né? Então, às vezes, está contando com essa informação já passada, né? Às vezes, você vai ver ele referenciando, como disse quando estava convosco. Ó, vou falar mais sobre isso quando eu voltar a visitar. São cartas à igreja, né? Como um pastor se preocupa com o seu rebanho. Então, ele está falando aqui sobre línguas que existem. Então, o evangelho não só foi pregado por estrangeiros aos judeus, mas aqui ele está falando do que aconteceu em Atos 2. Né? O que aconteceu naquele dia, e não só o meu entendimento, mas de muitos, é que as pessoas estavam falando numa língua e as pessoas que estavam lá entenderam em diferentes línguas. Esse foi o sinal, que cada um estava entendendo na sua própria língua, né? E foi uma pregação para muitas pessoas que vinham de longe, e aquilo foi um sinal tão maravilhoso que o evangelho estava sendo pregado em diferentes línguas, que muitos ali se converteram, isso como sinal e maravilha. Então, né, isso aqui é um sinal ao descrente, uma língua sendo ouvida em diferentes idiomas reais. Porque olha só o que ele diz, ele fala, desse modo as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Agora, presta atenção, o que ele diz em sequência parece o oposto do que ele acabou de falar. Ele falou que a profecia é para o crente, e a língua para o não crente. Mas ele dá um exemplo do não crente entrando numa igreja e todo mundo está orando em línguas. E ele acha que é todo mundo maluco. Ué, a língua não era um sinal para o não crente? De novo, 3 diferentes tipos de línguas, né, de dons de línguas acontecendo. São 3 aplicações diferentes. Então, se alguém entrar numa igreja e tá todo mundo orando em língua no reteté, mas não tem interpretação e nem é um idioma que existe, o que a pessoa vai pensar? Vocês são doidos. Vamos entender. Com razão total. Você já viu alguém orando em línguas? Um bagulho estranho, né? Imagina várias pessoas ainda, né? Então a pessoa vai achar um absurdo. Mas se ele entrar e estiverem profetizando de maneira que se pode entender,
essa pessoa vai ser convencida do pecado, né, e julgada. E ainda mais, a Bíblia diz que os segredos do seu coração serão revelados nesse ambiente profético. E aí a pessoa pode não gostar de crente, pode saber discutir muito bem, né, contra os apologetas, mas o que ela vai fazer quando os segredos do seu coração são revelados? Ela não tem alternativa a não ser dobrar os joelhos e dizer, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Então, Paulo vem não restringir, né, trazer uma restrição contra línguas, mas ele vem trazer moderação de como se aplicam as línguas. E esse texto revela pra gente pelo menos duas expectativas que Deus tem para as nossas reuniões. Que hajam descrentes. Ele fala sobre quando tiver descrentes, pessoas que não acreditam no seu meio, quer dizer, no nosso culto, descrentes são esperados, e manifestações do poder de Deus. São pelo menos duas expectativas que Deus tem acerca das nossas reuniões, descrentes e manifestações do seu poder. Então, entenda, Paulo não está se contradizendo, né? Então, as línguas, quando ele está falando do heteroglossos, ele está falando isso é um sinal para o descrente, não para o crente. Aí ele volta para falar com o que está sendo o problema da igreja de Corinto, de estar todo mundo orando em línguas sem ter interpretação, sem ter edificação coletiva. Fosse aquilo interpretado, fosse aquilo entendido por cada um, né, em seu próprio idioma, aquilo seria edificação coletiva. Se não tem interpretação, não é para ficar orando em línguas em público. Isso tem um lugar, é o secreto, é o quartinho. Em público nós visamos a edificação coletiva. Então é essa restrição, né, essa moderação que Paulo está trazendo. Ele continua no versículo 26, irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. E tudo deve ser feito visando a edificação. Amados, edificar, esse é o ponto do trabalho que fazemos para a igreja como igreja, a edificação coletiva. E tem muita gente, às vezes, que quer causar, o cara tem conhecimento muito bom, mas ele faz o irmão tropeçar por causa do conhecimento dele. Mas ele devia estar pensando na edificação coletiva, não em parecer um cara com muito conhecimento. Ele devia estar preocupado com lavar os pés dos outros, não mostrar como o seu próprio pé é brilhante. Você está entendendo? Então, toda vez que a gente deixa de visar a edificação, a gente está fazendo errado. Então, a gente está fazendo errado, por exemplo, quando a pessoa quer lá ficar orando em línguas e ninguém entende, ela está fazendo errado. Mas eu não consigo me controlar. A Bíblia diz que você consegue e a Bíblia diz que você devia, porque Deus gosta das coisas feitas com ordem. A gente já vai chegar lá. Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá aí. Vai ficar orando do jeito que a pessoa não entende? Vai interromper com uma palavra profética que ninguém pode entender? Então, fica quieto. Ou fica aqui, só você e Deus, orando no interior, mas não de maneira pública que não edifica. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Mas se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. Isso aqui é muito um contexto de igreja nos lares, de reunião aplicada. Nós vemos desde Atos no começo, né, que a igreja se reunia no templo, nas casas e diariamente partiam um pão. Era uma igreja de comunhão, assim a igreja de Cristo. É uma igreja de comunhão, de vida na vida, que estavam sempre em conjuntos. E isso tem o espaço onde todos podem falar nas reuniões da igreja. Ele continua no versículo 32, e aqui vem algo importante a respeito da moderação. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Muito bom. Então o que ele está dizendo? Pode descer uma revelação quentinha do céu com 4 carruagens de anjos fazendo drift, mas a pessoa que recebeu ela vai ser capaz de esperar quem está falando terminar de falar. Porque Deus é um Deus de ordem, Deus gosta das coisas feitas de maneira moderada, organizada, decência. Então, não caótica. Então a pessoa pode até dizer, não consigo me controlar e sair sapateando. A Bíblia está dizendo que consegue, a Bíblia está dizendo que devia. E de novo, a gente tem que caminhar em cima das escrituras, do que está escrito. Então, aqui ele vai terminar essas orientações a respeito da moderação de línguas. Então, o que eu acho que é importante a gente levar em consideração? Eu vejo bastante pessoas discutindo, falando que línguas é baboseira, bobagem, não faz sentido, mas ela é estabelecida biblicamente como uma prática de edificação pessoal. Eu pratico isso, amo isso, né? Já falei aqui no canal sobre o livro que me marcou demais quando eu era criança, do meu pai, o Falar em Línguas, e traz bastante fundamento bíblico a respeito da oração em línguas. É uma construção bíblica, né? E entender biblicamente o fundamento que traz, né, um entendimento claro para o que pode ser a nossa prática como igreja. Então, eu
assim, experimento algo muito especial na oração em línguas, onde saem os vídeos, os projetos, as músicas, né? Quase tudo que eu tenho feito nasce nesse lugar de oração em línguas. Se você é alguém que não acredita nisso, né, eu fico triste, primeiro, porque eu acho que você está perdendo muito na edificação pessoal. Mas se o seu intelecto despreza esse negócio, parece uma loucura, eu só tenho, né, duas coisas para dizer para você. Primeiro, é certo que Deus escolhe as coisas que são loucura para o mundo para constranger as que são sábias. Então é interessante que ele mandaria, né, assim, que daria um caminho onde eu tenho que colocar o meu intelecto no lugar e buscar ele de um jeito não convencional para minha própria edificação em oração faz, né, o completo sentido. Então, as duas coisas que eu diria: primeiro, né, tente não desprezar isso aqui só porque é loucura para o seu intelecto, porque Deus escolhe as coisas loucas, né? Ele escolhe coisas simples. Segundo, né, eu diria, assim, experimenta, né? Fecha a porta do seu quarto, ninguém vai saber senão Deus, né? E fala: Senhor, se isso aqui é verdade, me deixa experimentar isso aqui então. Cara, se você orar e pedir para o Senhor para caminhar nisso, né, tentar isso algumas vezes e não acontecer nada, beleza, você tentou então, né? Mas e se acontecer, né? Então, eu digo isso, mas o que eu digo, se você não acredita nisso, não despreze quem acredita, porque na pior das hipóteses para você, ele está sendo só alguém desprezível no seu intelecto, alguém que está orando baboseira, né, falando baboseira. E mesmo assim, né, ele é o seu irmão em Cristo que você deve amar. Então, né, não despreze quem faz, eu diria, não despreze essa prática, porque existe algo precioso. Na verdade, né, de maneira ousada, eu digo que existe algo preparado especial para você nesse lugar de oração em línguas, onde o Senhor quer trazer edificação sobre sua vida. Agora, não é o mais importante, né? Paulo diz que é melhor focar na nossa edificação coletiva. Então, né, do mesmo jeito, não usaria contradizer o Paulão, né? É melhor buscar profetizar, é melhor buscar dons de edificação mútua e coletiva, mas melhor do que um ou outro é ter os dois, né? Então esse é o meu convite. Agora, o que fica claramente estabelecido ao longo desse capítulo? Vamos lá. Primeiro, quem fala em línguas não fala aos homens. Quer dizer, oração em línguas não é dirigida a homens. 2. Quem fala em línguas fala em mistérios. A palavra é mysterium. Ela quer dizer segredo, né? Algo que não se é entendido. Então, literalmente, é falar em mistérios. Terceiro lugar, quem ora em línguas edifica a si mesmo. Isso é um contraste para a profecia, que edifica a muitos. A oração em línguas edifica a si próprio. 4. Existe interpretação e torna a edificação coletiva. Existe sim interpretação de línguas para que as pessoas possam entender o que uma pessoa diz que parece loucura. 5. A mente fica infrutífera. A palavra akarpos, que quer dizer estéril. Pensando em nada, não é a mente que está produzindo essa oração. Então essas 5 coisas ficam claras e entendemos pelas 3 palavras, glossos, heteroglossos e fone, né, que Paulo está falando de 3 aplicações diferentes, 3 coisas diferentes aqui. Então lembrando, existe oração em línguas para edificação individual, existe oração em línguas com interpretação para edificação coletiva e existe oração em línguas que é entendida em idiomas diferentes. Isso é um sinal ao não crente, né? Eu gravei aqui no canal um vídeo sobre oração em línguas onde eu conto testemunhos a respeito dessas 3 coisas. E entenda, o intuito de contar esses testemunhos não é criar uma teologia da experiência, mas é experimentar a teologia, né? É vir primeiro do fundamento bíblico para depois um exemplo prático do como isso acontece. Então, né, entenda o motivo por trás de compartilhar esses testemunhos. Acho que é isso. Antes de passar agora para a última parte, vamos concluir esse vídeo. Eu digo isso, né? Não é de um lugar... é de um lugar de amor que eu ensino e gostaria que você vivesse isso. Até porque eu não tenho como parecer inteligente falando isso, eu não tenho do que me gabar. Eu simplesmente defendo essa prática porque eu acredito na sua veracidade e o quanto benefício ela me traz. E gostaria que todo cristão pudesse experimentar o que eu experimento no lugar de oração em línguas. Então, experimente, peça ao Senhor que te conduza, feche a porta do seu quarto, busque orar em línguas. Agora, terminando, ele diz no versículo 33, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu, ou ela veio somente para vós?
Então vamos lá, o Paulo, machista, vamos entrar de novo no contexto do que está acontecendo. Paulo está falando para a cidade de Corinto, no mundo greco-romano, onde tem uma seita muito forte, né, da deusa Artemis, do lado grego, deusa Diana, do lado romano, e tem uma heresia muito feia que está rolando nesse tempo. Por causa desse pensamento, é uma seita absurdamente imoral, onde eles tinham prostituição cultual, seu culto a essa deusa eram orgias, eram através de prostituição, né, através do sexo, essa visão do empoderamento feminino de uma superioridade. O homem não presta, a mulher é superior. E até quando as mulheres estavam no parto, elas gritavam o nome dessas deusas, né, fazendo esse chamado e essa consagração. Então, tinha tudo isso rolando. Aí, como é que isso tinha repercussões dentro da igreja, então, dentro dessa cultura? Né? Tinha esse ar até de superioridade. Então, uma das heresias rolando era que se Eva é a mãe de toda a vida, o que a Bíblia diz, né, diz que as mulheres estavam falando que Adão, inclusive, veio dela. Por isso que Paulo até escreve para a igreja de Corinto, nós falamos sobre isso mais cedo, que a mulher veio do homem, mas o homem nasce da mulher. Ele está dizendo, gente, parem de ficar brigando sobre esse assunto, quando não tem um dependente do outro, né, mas os dois dependem de Deus. Então, ele apresenta isso. Agora, vamos lá. Por que Paulo está dizendo que a mulher não deve falar na igreja, então? Né, a palavra que ele usa é laléu, está falando de conversa, muito provavelmente conversa cruzada, que é tão conversando e a mulher agora interrompe, né, ou está interrompendo para falar ou interrompendo para perguntar. Por isso que ele diz, pergunta em casa, converse em casa, porque essa tagarelice não traz ordem para o culto. Ora, se não deve orar em língua na frente de todo mundo em desordem, ou deve esperar quem está falando terminar de falar para continuar dizendo, obviamente os cultos não devem ser feitos em desordem, debaixo desse contexto que ele está trazendo essa mensagem também. Então, é desse tipo de conversa que ele está falando. Versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém não conhece isso, tal pessoa não será reconhecida. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar e não proíbas o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tem um pouquinho para todo mundo apanhar, não tem? Então, dito isso, esse episódio fica por aqui, né? Esse é o contexto dessa orientação a não laléu da parte das mulheres, a não tentarem tomar a dianteira, nem, né, dar espaço a essa doutrina, e desse jeito de ficar questionando, ele está dizendo, ó, você tem questionamento para ficar trazendo? Traz isso na sua casa. Aí você está atrapalhando os outros de serem edificados. Então esse é o contexto, né? Nós vamos falar mais sobre isso quando chegarmos em Timóteo, mas eu entendo, né, nas escrituras não existe uma restrição ao pastoreio feminino, né? Até porque não tem essa palavra pastor, né? A não ser quando fala do pastoreio, né? Aos Efésios, ele fala de ofícios daí do bispo e presbitério, né? Mas não tem um homem pastor, né? Não era um ofício, era um estilo de vida, era uma prática, era cuidar das pessoas, o que acontecia muito na igreja dos lares. E nós vemos, né, a grande comissão de Jesus. Eu escutei isso do Rick Warren, né? Ele, né, batista, por muitos anos não permitia mulheres no presbitério, mas estudando a igreja do primeiro século, que ele veio entender, né, como ele estava errado nisso. Eu acho demais, porque ele, por 50 anos pensou isso, e aí, num tempo de estudar, né, e realmente olhar para a igreja do primeiro século, ele percebeu como eles viviam, porque muito que a gente entende hoje como igreja são coisas muito novas. Ele volta para esse primeiro século, onde não tinha púlpito, não tinha o prédio como a gente se reúne hoje, a galera não tinha a Bíblia segurando na mão, era algo diferente, mas essa igreja primitiva era muito pura e inocente, né, era o primeiro reflexo, o primeiro passo debaixo do que Jesus falou. Então, né, 4 pontos que fizeram ele mudar de ideia bastante olhando para as escrituras é o fato de que na grande comissão Jesus não excluiu as mulheres, né? Ele fala sobre Atos 2, a passagem ali, não exclui as mulheres, está falando de todos, e nesse dia eles trazem não uma profecia de Isaías, mas Joel, falando do Espírito ser derramado sobre todos, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Então, provavelmente está acontecendo no dia que todo mundo está participando disso, né? Ele traz também Lucas 24, do 1 ao 12, e João 20, do versículo 11 e 18. Isso aqui é só um parênteses que a gente vai falar mais tarde, especialmente quando chegar em Timóteo, porque quando fala da autoridade ali, é uma palavra que não é a palavra que nós traduzimos como autoridade o tempo inteiro no Novo Testamento. A palavra no grego é exousia, né? E a palavra ali é uma outra, que é usada nesse única vez. Ele tem muito sentido, a tradução da palavra é de não matar, homicídio, né? Ele tá falando, mulheres não matem os seus maridos, mas é usado uma vez só. E isso, eu não sei, não lembro no português, mas no inglês é chamado de um hopox legomenon. É uma palavra que é usada uma vez só. E não dá para construir uma doutrina em cima de uma
palavra que é usada uma vez só, porque quando é usada várias vezes, você vê o contexto que ela é utilizada, isso traz um entendimento apropriado da palavra. Quando é usada uma vez só, é difícil garantir qual é a possível tradução se ela é usada uma só vez. Mas nós vamos chegar lá, tô dando apenas spoilers do futuro, mas porque é mencionado, não quis deixar de mencionar. E se você quiser ouvir mais sobre esse assunto de mulheres no ministério, eu vou deixar aqui na descrição vários vídeos, inclusive um dos fundamentos doutrinários, falando sobre mulheres no ministério, né? É um vídeo de meia hora com bastante ênfase bíblica a respeito disso. Então, é isso aí. Valeu, galera. Episódio mais longo, mas precisávamos conversar sobre isso tudo e nos vemos no próximo episódio.